no capítulo 4 de Colossenses, cerca da metade, Paulo enviando saudações aos colossenses e apresentando a eles as pessoas as quais ele estava enviando. Eu acho divertido todo esse tempo que eles passam fazendo saudações, mas nós, o melhor que conseguimos é gruir uns para com os outros quando nos vimos, dizendo, ei, e aí, cara? E então, ou então nem conversamos, apenas mandamos algum texto. E então, tem algumas linguagens de mensagem hoje em dia que me irritam demais, sabe? É tipo, você faz uma pergunta e recebe uma letra. Não tente falar comigo uma palavra com apenas uma letra. Amém? Ei, a tecnologia moderna é muito útil, mas isso está roubando os relacionamentos das pessoas. E nós precisamos tirar tempo para conversar uns com os outros, cara a cara. E então, eu acho que se não tirarmos nada mais desta metade do livro de Colossenses, em que tudo que ele faz é enviar saudações e apresentar pessoas, nós podemos pelo menos dizer, cara, eles investiam muito mais tempo nos relacionamentos do que nós. E talvez devêssemos, e estamos realmente mal nisto nos Estados Unidos. Quando nós começamos a criar escritórios em outros países, o nosso filho Dave, que dirige a nossa missão mundial, ele é muito, prático. Vamos lá, vamos fazer isso, e nós vamos fazer o que nós viemos fazer. E ele estava ofendendo as pessoas porque você fica impressionado com quantos outros países, com quanto eles são melhores em seus relacionamentos do que nós aqui na América. Tudo que nós temos em nossa mente é fazer o trabalho, e fazer o trabalho, fazer bem rápido, passar para a próxima coisa. Mas então, vamos passar um pouco mais de tempo com as pessoas. Vamos lá. Vamos passar um pouco mais de tempo apenas ouvindo as crianças, sabe? Passe um pouco mais de tempo com sua mãe idosa, que ele diz a mesma coisa toda vez que você a vê. Vamos apenas passar um pouco mais de tempo com eles. Basta deixá-los falar. Eles se sentem solitários. Eu estava em um consultório médico uma vez. Um homem velho estava lá e ele tinha quebrado a perna. E ele só queria falar comigo, 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 falar comigo. E eu estava com a minha Bíblia, eu queria ser espiritual. Vamos, tem uma lição aqui. E eu orando para que o homem me deixasse em paz para eu poder ler minha Bíblia. Ele era um velhinho tão gentil, não tinha ninguém com quem conversar, só queria me contar sobre a sua perna. E então, mas ele estava meio que fazendo isso na versão longa. E eu sou mais comum, entendi, tudo bem, você quebrou a perna, você está aqui para tirar o gesso, tá? Eu tenho alguns parentes aqui, não tenho? Ok. E então, isso foi o que Deus disse para mim. Se ele fosse o Billy Graham, você o ouviria, não é? Eu pensei, sim. Eu diria, me fale mais, me fale mais, me fale mais. E aqui está o que Deus mostrou-me. Você não está interessada nesse cara porque ele não pode fazer nada por você. Pessoal, não vamos falar de amor somente na igreja. Bem, eu amo você com o amor do Senhor. Ou seja lá o que for, sabe? Vamos levar um pouco de amor para alguns de nossos relacionamentos e, aprenda a investir um pouco mais de tempo nas pessoas e não tenha tanta pressa o tempo todo para chegar à próxima coisa que precisa fazer. Então, tudo bem. Mas em Colossenses, o capítulo 4 de Colossenses, embora metade dele seja dedicado a essas saudações, temos 4 lições principais que podemos tirar de Colossenses capítulo 4. E a primeira é encontrada em Colossenses 4:2. Sejam firmes e incansáveis e constantes em sua vida de oração.
Sejam alertas e atentos em sua oração e sejam agradecidos. Então, deixe-me dizer algumas coisas sobre a oração. Em primeiro lugar, a oração não é uma obrigação. É um grande privilégio que nós temos. Cada falha que temos é porque falhamos na oração. Nós precisamos orar muito mais do que oramos, mas se nós tivermos uma atitude errada sobre a oração, se nós espiritualizarmos demais a oração e a transformarmos em algo que ela não é, então nós não vamos mais querer fazê-la. Veja, você não precisa tornar-se uma pessoa espiritual hiperreligiosa para orar. Você não precisa estar em um determinado lugar com uma certa postura em um determinado momento. Eu gosto de ensinar as pessoas a fazer o que eu faço, que é orar ao longo do dia. Deixe a oração tornar-se como uma respiração. Tenha uma conversa com Deus sobre tudo e qualquer coisa. Não há nada, agora ouça-me, não há nada que você não possa falar com Deus a respeito. E a oração, ela abre a porta e convida o poder de Deus para entrar em sua vida e mudar coisas que você não poderia mudar, abrir portas que você não poderia abrir, fechar portas que poderiam ser perigosas para você. A oração é o que muda os nossos filhos, a oração é o que nos muda, a oração é o que faz com que nossos casamentos funcionem. A oração é o que nos dá o favor que nós precisamos para viver no mundo. Nós precisamos orar mais. E eu, na verdade, estou me preparando para entrar no meu estúdio, fazer um pequeno ensinamento de 30 minutos. Especificamente, eu acho que há tantas pessoas que elas pensam que Deus não ouve as suas orações. Ou há tantas coisas com que elas tentam lidar por conta própria porque elas acham que são coisas em que Deus não está interessado. Ele está interessado em cada coisa que concerne a você. Não importa o quão minúsculo ou aparentemente insignificante possa ser, se diz respeito a você, Deus está interessado nisso. E se está magoando você, Ele quer confortar você. E se é difícil para você, Ele quer ajudar você com isso. Mas há uma regra para ter a ajuda de Deus. Você não tem porque você não pede. Peça e continue pedindo. E você vai receber. Bata e continue batendo. E a porta será aberta. Busque e continue buscando. E você vai encontrar. Efésios 3:20 diz: agora aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, abundantemente acima e além de tudo que, agora ouça, do que esperamos, pedimos ou pensamos. Eu quero encorajá-lo por um momento a fazer orações mais ousadas. Peça a Deus por coisas que paralisam a sua mente, em que até mesmo, enquanto você ora por elas, você pensa, isso aqui não tem jeito. Mas apenas pela fé, vá em frente e faça grandes orações. E não se preocupe se você acha que merece ou não. Nenhum de nós merece nada do que Deus faz por nós. E especialmente tenha coragem quando você talvez tivesse sido um patife. Teve um dia não tão santo. Talvez se sinta mal consigo mesmo. Realmente deixa o diabo louco seguir em frente nesses dias e pedir a Deus para ajudar você. Isso realmente deixa o inimigo zangado. Sabia que a oração é nossa linha de defesa número 1 contra Satanás? Em Colossenses 4:2, onde acabamos de ler, diz assim: sejam alertas e atentos em suas orações. Eu amo 1 Pedro 5:8 e diz que sejam bem equilibrados, pois o seu inimigo diabo vagueia como leão que ruge com fome feroz, buscando alguém a quem ele possa devorar. O próximo verso na Amplificada ela diz assim: resista ao diabo desde o início. Eu amo isso. Quando estamos um pouco mais alertas sobre o que está acontecendo, no momento em que o inimigo começa a tentar encher sua cabeça de lixo, este é o momento de resistir. No instante
em que uma ofensa entra em seu coração e você se sente querendo construir um muro entre você e esta outra pessoa, esse é o momento de dizer: Deus, ajuda-me a liberar isso, a superar isso. Eu me recuso a passar esse dia com raiva e amargurado. Não espere até que atitudes ruins e pensamentos ruins tenham a oportunidade de se enraizar em sua alma, porque uma vez que algo está profundamente enraizado em nós, é preciso muito mais para se livrar disso do que se você estiver alerta e reconhecer o que o inimigo está fazendo e lidar com isso imediatamente. Quantos de vocês gostariam de ser um pouco mais agressivos contra o inimigo? Bem, eu só queria que o diabo me deixasse em paz. Bem, isso não vai acontecer. Aprenda a orar um pouco mais especificamente, em vez de todas essas generalidades. Ajuda-me, Senhor, é uma ótima oração. Mas se um dos meus filhos entrasse em casa e dissesse: mãe, ajuda-me. Bem, a primeira coisa que eu vou perguntar é: bem, em que você precisa de ajuda? Abençoa-me, Senhor. Bem, isso também é bom. Mas o que é exatamente que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça por você? Em Filipenses 4:6, na Bíblia Amplificada, diz: não se preocupem ou andem ansiosos a respeito de coisa alguma, mas em todas as circunstâncias e em todas as coisas, por meio da oração e súplica. E aqui está o que a Amplificada diz, que uma súplica é um pedido definido. Um pedido definido. Então, não sejamos tão vagos sobre o que nós queremos que Deus faça. Seja um pouco mais específico do que apenas: ajuda-me, Senhor, ou abençoa-me, Senhor. A oração é tão poderosa. Agora, não tem sentido dizer às pessoas para orar se eu não lhe contar algo que você precisa prestar atenção. Então, Marcos 11:24, por esta razão eu digo a vocês: tudo o que pedirem em oração, creiam, confiem, acreditem que já o receberam e vocês vão recebê-lo. Você não recebe no momento em que pede, você recebe no Espírito, mas você recebe em suas circunstâncias um pouco mais tarde. Deus ouve você, Ele envia uma resposta e você vai receber. Mas, se tiver alguma coisa contra qualquer pessoa, se tiverem alguma coisa contra qualquer pessoa, veja isso, perdoem-no, deixem de lado, deixem ir. O que você está carregando por aí que você precisa deixar? Vá em frente, deixe aqui hoje. Bem, vamos colocar tudo em uma pilha e queimar aqui. Deixe tudo aqui. Não guarde isso em algum lugar e leve para casa e tire de lá novamente. Então comece tudo de novo. A Bíblia diz que se nós quisermos que Deus ouça as nossas orações, nós devemos então perdoar as outras pessoas. Não há como dizer do quanto muitas vezes desistimos do poder de Deus e do benefício, das coisas que Deus adoraria fazer por nós, porque nós temos essas pequenas ofensas em nosso coração em relação a outras pessoas que nós recusamos a abandonar. Você ficaria espantado com o número de pessoas que estão entrando aqui hoje com raiva? E quantas assistindo a TV? Talvez você esteja sentado ao lado de alguém de quem você está com raiva? Escute, eu sei como é. Dave e eu costumávamos brigar no caminho para a igreja e depois ficávamos espirituais até que o culto acabasse e depois brigávamos na volta. Vamos, você sabe do que estou falando. Logo que você chega na porta da igreja, bem louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus. Ó, Dave e Joyce, como vocês estão? Glória a Deus, estamos ótimos. Louvado seja Deus. E brigávamos na volta para casa. Posso me lembrar de estar em pé na primeira fila, com as minhas mãos erguidas, proclamando palavras de louvor e na cabeça, pensando assim: se ele acha que eu vou fazer qualquer coisa para ele comer, ele pode tirar o cavalinho da chuva, porque eu não vou fazer nada para ele de jeito nenhum. Uma das orações que eu amo fazer, e oro isso regularmente por mim mesma, por nossos parceiros e pela nossa família, em Efésios 3,16, que Deus lhe conceda do rico tesouro da sua glória o seu fortalecimento
com toda a força e poder no seu homem interior, por meio do Espírito Santo, que permanece no mais íntimo do seu ser e personalidade. É melhor você se alegrar por eu orar para ter uma personalidade cheia do Espírito. Amém? Então, ore, 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 e quando terminar, ore mais. Mas não espiritualize demais e faça alguma coisa que vai ser trabalhoso para você e que você não vai querer fazer. Apenas fale com Deus sobre todas as coisas. Amém? Tudo bem. Colossenses 4:5. Comportem-se com sabedoria, vivendo prudentemente com discrição nas suas relações com os do mundo exterior, os não cristãos, tirando o máximo do seu tempo, aproveitando e comprando todas as oportunidades, certo? Agora, nós vamos apenas conversar por um minuto. Deus tem seu povo em todos os lugares, você sabia disso? Nós não estamos apenas na igreja, estamos no supermercado, estamos no shopping center, estamos nas escolas e em todas as empresas tem crentes trabalhando. Toda escola tem crente estudando, todo bairro tem crentes morando nele. O problema é que eles se esquecem de ligar a luz para que ninguém possa encontrá-los, porque eles se misturam e se comportam como todos os outros. Então, 2 Coríntios 5, verso 20. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo. Todos podem dizer, eu trabalho para Deus? De novo, eu trabalho para Deus. Agora diga isso, eu represento Jesus em todos os lugares em que eu vou. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu Tưởng vào duyên số nhưng nếu em cho số đảm bảo mình nên duyên đấy. Từ khi gặp em Google hết tác dụng bởi em là tất cả những gì anh cần tìm, giống một kho báu để ngăn người khác đụng tới. Đối đầu thế giới anh cũng sẵn sàng cân tím, ghét phải lặng im coi em như cô bạn. Nỗi nhớ đong đầy bao giờ mới khô cạn, khoảnh khắc bên nhau thời gian như ngừng trôi vì em sở hữu sự hấp dẫn vô hạn. Yêu đơn phương cảm giác khó đọc tên, mọi thứ mù mịt giống như đứng trước bão. Mãi hy vọng chờ đợi ngóng trông đến ngày nụ hôn đó sẽ một lần được trao. Hương thơm ngọt ngào vương trên mái tóc em gây nghiện cực mạnh, anh ngày đêm ước ao. Quỳnh là loài hoa đẹp nhất trong bóng đêm, cuộc đời này u tối đang cần em bước vào. Đưa cho anh cái bản đồ vì anh sắp lạc bên trong đôi mắt kia. Hãy đưa cho anh cuốn từ điển vì cảm xúc. Pelo mundo por intermédio de nós. Nós somos representantes pessoais de Jesus Cristo. E pedimos a vocês, por amor a Cristo, que se apoderem do favor divino que agora é oferecido a vocês e reconciliem-se com Deus. Eu gostaria de perguntar, você sabia que você pode ser o único Jesus que seu vizinho vai ver? Portanto, não é de se admirar que ele diga, em Colossenses 4:5, comportem-se com sabedoria, com prudência e com discrição em seus relacionamentos com as pessoas no mundo lá fora. As pessoas sabem onde você está. Você sabe, você pode ser firme em suas convicções sem que pareça ser super religioso e alguém que as pessoas nem querem ter por perto porque você age como se você fosse melhor do que elas o tempo todo. Sugestões sobre como se comportar. Todo mundo que você tem por perto, especialmente os incrédulos, todo mundo, mas especialmente os incrédulos, faça com que eles se sintam bem consigo mesmos. Diga algo a eles que vai fazer com que eles se sintam melhor. Quando nós estamos com pessoas e saímos da presença delas, muitas vezes elas nem se lembram do que dissemos, mas uma pessoa sempre se lembrará de como você a fez se sentir. Amém? Seja amigável. Sorria. É incrível a diferença que um sorriso pode fazer. Seja pacífico. Cara, o mundo está tão preocupado. Eles querem paz e não sabem como encontrá-la. Mas, cara, se você pudesse simplesmente sair no mundo, ou em sua empresa, ou em sua escola, ou em seu bairro, e ser sempre apenas pacífico, quer saber, não vai demorar, e as pessoas vão perguntar a você: o que você tem que é tão diferente das outras pessoas?
Às vezes tentamos enfiar o evangelho goela abaixo do povo, sabe? E o que precisamos fazer é mostrar um pouco mais e deixar que nos perguntem. Seja estável. Seja sempre a mesma pessoa estável toda vez que alguém vê você. Não viva para cima e para baixo com as circunstâncias do mundo o tempo inteiro. Não seja como todos os outros. Saia lá fora e seja estável. Deixe-me perguntar-lhe algo. Quantas vezes... de você os seus amigos estão vendo? Eles têm uma versão na igreja no domingo, então você é outra versão na segunda-feira. Vamos lá. Mostre empatia, mostre compaixão, importe-se com as pessoas, seja generoso de natureza. Tirar tempo para ser bom para as pessoas e valorizá-las é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Tudo bem. Terceiro princípio em Colossenses 4. Eu sei que você não precisa desse, mas vamos falar sobre ele. O seu falar. Palavras. O seu falar seja sempre gracioso, agradável e cativante, como se fosse temperado com sal. Para que você nunca os perca, para que saiba como responder a cada um que coloca uma pergunta diante de você. Sabe, o quarto princípio aqui é sobre a maturidade espiritual. Eu quero amarrar esses dois por apenas um minuto. Como as pessoas podem dizer o quão espiritualmente maduros nós realmente somos e quão importante é a maturidade espiritual? Paulo disse que ele trabalhou até a exaustão para que ele pudesse apresentar cada homem a Deus plenamente maduro. Eu amo isso. Sabe, esse é o nosso trabalho como líderes da Igreja do Senhor. Não é apenas fazer você se sentir bem consigo mesmo, mas parte disso, às vezes, é dizer, agora quer saber? Você precisa se livrar dessa atitude. Nosso trabalho é apresentá-lo ao Senhor maduro, crescido, sendo um grande exemplo para o mundo, não apenas mostrando 25 maneiras de você ter tudo que você quiser o tempo inteiro, sabe? Vamos, não comece a bocejar para mim. Vocês estão me fazendo trabalhar duro nesta manhã, você está entendendo? Amém? Apresente cada homem plenamente maduro. Você ouviu mensagens sobre a boca? Não vai ser novidade se eu chegar aqui e lhe contar o que a Bíblia diz sobre a boca, mas eu vou fazer isso. Provérbios 18, 21. O poder da vida e da morte está na língua, e os que se entregam a ela devem comer o seu fruto, seja para a vida ou para a morte. Nossas palavras não só afetam outras pessoas, mas nós as comemos. E quanto mais falamos sobre coisas felizes, mais felizes nós somos. Você sabe que o que nós falamos diz às pessoas mais... Khi say anh thường hay nhắc về em, mong khỏa lấp những u tối khoảnh khắc
về đêm nghe lại bài ca ngày xưa cũ. Ta hát về nhau nhớ những giấc mơ ta từng ước, to tát về sau. Và đó là khi mà anh dần lụy là không làm chủ chính mình, thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi em, nào ai giỏi mà đủ tính tình, chẳng thể vươn tới được cành cao dù anh có nhã ý trèo. Trong cơn say mọi thứ cuồng quay, anh trở thành gã chí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô Tấm, nhìn em như thị nở. Đêm vắng nàng ngón tay xám vàng vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung khi xưa nồng ấm bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh thường ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Đêm thâu anh đâu muốn nỗi buồn cứ dậy thêm đâu. Tên nhau anh cố gắng không nhớ để mà quên đau. Đào sâu trong ngàn điều muốn nói nhưng chẳng nên câu. Bao lâu để tổn thương phai mở đi những vết dấu. Vì sao thiếu em đời tôi như bài văn thiếu ý. Vì sao chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì dại khờ. Khi con tim cần người không phải người cần dại khờ. Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất. Vội vàng mang ưu tư vào nhạc cất. Vội vàng tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất. Tương tư chiều cuốn cuộc đời theo hướng mặt trời xa đi. Tương tư chiều mà kỷ niệm ôi còn gọi ta chi. Biển tình dù bao la nhưng mặn chát đắng. Và biển anh không xứng là biển xanh, nhưng anh muốn em là bờ cát trắng. Yêu là xuống cả địa ngục vì đã chót tim như là xuân diệu. Yêu là chết ở trong lòng một ít. Sobre nós do que qualquer outra coisa. Se você quiser localizar o nível de maturidade espiritual de alguém, apenas escute sobre. Saia com alguém por um dia e ouça essa pessoa. Você vai ter localizado muito bem o quanto ela fofoca, quantos segredos de outras pessoas ela conta, o quanto ela é positiva, o quanto ela é negativa, o quanto ela fala sobre os problemas no mundo em comparação com o quanto ela fala sobre a bondade de Deus. Ei, escute, eu sei que temos problemas no mundo, mas não precisamos ficar falando sobre isso em todas as conversas e não fazer nada, mas apenas falar. Deus ainda é Deus. Amém? Então o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, ele está falando com as pessoas sobre a falta de maturidade espiritual. Começando no versículo 1, 1 Coríntios 3, 1. No entanto, irmãos, eu não pude falar a vocês como a homens espirituais, mas eu tive que falar a vocês como a não espirituais, homens carnais, em quem a natureza carnal predomina, como a meras crianças na sua nova vida em Cristo, incapazes de falar ainda. Agora, do que ele está falando, claro que eles podiam falar, mas ele está dizendo, eu soube que vocês não eram espirituais porque eu ouvi a maneira como vocês falam. Sabia que até mesmo quando você diz coisas negativas sobre você com sua própria boca, isso é um sintoma de maturidade espiritual? Não diga eu sou estúpido, diga eu tenho a mente de Cristo. Não diga eu sou feio, mas diga eu sou criado à imagem de Deus e Ele não fez nenhum lixo. Vamos lá. Não diga nada de bom vai acontecer comigo, mas diga algo bom vai acontecer a qualquer momento em minha vida.
đường đi học con về dập bướm vàng bay, quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. No capítulo 4 de Colossenses, cerca da metade, Paulo enviando saudações aos colossenses e apresentando a eles as pessoas as quais ele estava enviando. Eu acho divertido todo esse tempo que eles passam fazendo saudações, mas nós, o melhor que conseguimos é grunhir uns para com os outros quando nos vemos, dizendo, ei, ei, e aí, cara? E então? Ou então nem conversamos, apenas mandamos algum texto. E então, tem algumas linguagens de mensagem hoje em dia que me irritam demais, sabe? É tipo, você faz uma pergunta e recebe uma letra. Não tente falar comigo uma palavra com apenas uma letra. Amém? Ei, a tecnologia moderna é muito útil, mas isso está roubando os relacionamentos das pessoas.